o senhor é muito claro. O senhor não se esconde do que pensa. O senhor é um comunista assumido. Não existe ditadura judicial no Brasil. Tanto é que o senhor está aqui como senador falando o que está falando. Então eu realmente, em defesa do Poder Judiciário brasileiro, e há vários ministros ilustres... Mas estou respondendo o processo por isso. E vou responder de novo, porque eu falei hoje aqui. Não, senador, só um minutinho. A palavra fascínora foi usada pelo senhor, não por mim. Não coloco palavra na minha boca. Aliás, eu quero não me referir ao judiciário como um todo no Brasil. A primeira instância no Brasil não existe. A segunda instância não existe, exatamente pelo ativismo do Tribunal do Superior, do nosso STF. E a palavra fascínora é do senhor, não é minha. Porque nesse momento, uma sabatina é um TCC. É alguém que está sendo ouvido por uma banca para poder ser aprovado ou não. Por isso eu penso que determinadas questões eu até entendo, mas no grosso modo não. Porque se eu não souber o que o senhor pensa ao chegar lá, porque eu sei o que o senhor pensa hoje, antes de ser ministro. E um homem não é separado das suas convicções. Porque se um dia eu fosse para uma casa dessa, eu iria com minhas convicções. E o senhor é muito claro. O senhor não se esconde do que pensa. O senhor é um comunista assumido, marxista assumido. Ele falou que faz o que Lênin falou. O que Lênin falou, o que fez Lênin. O senhor é um comunista assumido, que não tem nada a ver com os valores daquilo que eu acredito e prego. É um direito seu. E a regra da boa convivência é respeitar, é seu direito e é o meu direito. Agora veja, o ministro Fachin, aqui o advogado estava um militante de esquerda, e eu disse: o senhor é militante de esquerda, e estava com tudo aqui da militância dele, como tem aqui as suas frases, aquilo que o senhor falou, aquilo que o senhor sempre disse, que o senhor afirmou como ministro da Justiça, as suas falas, muitos arroubos. Mas o senhor está indo para o Supremo Tribunal Federal, se aprovado for. O senhor disse que as decisões monocráticas é um desvio. E eu quero dizer ao senhor que foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que manteve o Clésio, depois que o Ministério Público, na investigação, constatou e pediu a soltura dele por não encontrar nenhum tipo de crime. Bem, eu estava na CPMI. O senhor disse que todas as imagens foram, o ministro Alexandre de Moraes disse que tinha as imagens, mas que recebemos de lá não foram todas as imagens, mas que elas estão à disposição. Elas estão à disposição. Pois bem, com imagem à disposição, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o seu ministério deve saber quem vandalizou e quem não vandalizou, que estava na esplanada dos ministérios, já que as imagens estão lá e elas devem ter sido vistas por um grupo de pessoas especializadas dentro do ministério e também dentro do Supremo Tribunal Federal. O Fachin me disse, doutor Paulo e senador Flávio Dino, com estas palavras: senador Magno Malta, quando eu falei das minhas pautas de vida, as minhas pautas de costume, o meu enfrentamento ao aborto, o meu enfrentamento às drogas, ideologia de gênero, erotização de criança em escola, ele só disse assim a mim: senador, quando um homem chega no Supremo Tribunal Federal, quando ele é votado e é aprovado, tudo muda, começa do zero. Eu disse: como assim? Ele disse: é um novo começo. E eu disse: não, ministro, não se separa um homem das suas convicções. O senhor, uma vez aprovado, irá para o Supremo no lugar de Rosa Weber, que fez questão de declarar o seu voto numa questão que é do Legislativo, que é o debate sobre o aborto. O senhor deve herdar mais ou menos 300 processos que ficaram. E entre esses processos que ficaram, que lá estão alguns processos que foram construídos em cima de narrativas e foram parar no Supremo, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O senhor fez analogia do zagueiro, do centroavante e do goleiro. Hoje, no exercício de ministro da Justiça, o senhor tinha uma posição. Lá o senhor terá outra. Eu pergunto, com a minha crença de que um homem carrega consigo as suas convicções, e o senhor nunca se escondeu do fato de ser comunista, e sempre comentou sobre isso, nunca negou para ninguém. E eu disse ao seu relator, de todos que vai ser sabatinado, é o mais claro de todos. Porque o que o senhor fala, está registrado, está colocado. A sua fala sobre as urnas, não tem crime nenhum nisso. Quem quer defender, fala, mas vocês foram eleitos senadores e deputados com essa mesma urna. Não, essa discussão é sobre eleição majoritária. Quando o senhor falou, o senhor foi candidato a governador. Nós estamos falando de eleição de presidente. E qualquer um pode falar mal de urna. O que é urna para você não falar mal dela? Agora, Maduro tirou uma onda com a urna agora. Falando do voto impresso. É verdade se isso foi falado há 15 anos atrás, há 14 anos atrás, há 13 anos, não interessa. E se foi falado agora, qual é o crime? E ele foi colocado inelegível porque falou mal das urnas. Eu pergunto, herdando 300 processos da ministra, que ao perguntado por mim aqui sobre o ativismo judicial me disse: senador, o ativismo judicial no Brasil existe. E se o ministro Supremo quer fazer política, quer militar, ele tire a toga e vá disputar a eleição. O senhor disse que fora da toga, aí você pode vestir a camisa que você quiser, da cor que você quiser, mas a toga é preta, porque é igual para todo mundo. A minha pergunta é, o senhor será um militante de esquerda dentro do Supremo, como o senhor sempre foi nas suas convicções? O senhor tratará os processos, porque enquanto, na sua analogia, jogador de futebol, o senhor é inimigo político de Jair Bolsonaro. Em herdando os processos que estão com Rosa Weber, como o senhor tratará? Como o senhor cuidará? Porque que o senhor seja a exceção da regra. Porque todos que passaram aqui, o que eles disseram, pegue, meu presidente Davi Alcolumbre, as notas taquigráficas, as filmagens aqui dessa casa, da sabatina de Rosa Weber, da sabatina de Alexandre de Moraes, da sabatina de Barroso, da sabatina de André Mendonça, que disse aqui, e eu estou dizendo, é o terrivelmente evangélico. Eu estava aqui de máscara, sem mandato, mas vim trazer o meu apoio. E durante aqueles 4 meses de atraso de Davi, eu batia mesmo de longe. Né? Ele disse na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. A primeira oportunidade que ele teve de votar, ele violou o artigo 53 e condenou Daniel Silveira. Não é para cumprir a Constituição? O senhor, ao ser aprovado aqui, o senhor sairá com o título de guardião da Constituição. Eu rogo que o senhor seja a exceção da regra, porque todos que lá estão são militantes políticos. Na hora da tréplica, eu vou fazer a minha tréplica perguntando ao senhor, porque eu gastei meus 10 minutos falando diretamente ao senador Flávio Dino, né? E aí eu quero perguntar ao senhor, que nós tivemos brindeiro engavetador, né, aqui, depois tivemos outros. O senhor tem a oportunidade de mudar a história e colocar de pé o Ministério Público, né, porque ele tem sido desrespeitado por decisões monocráticas, como disse o senador Flávio Dino, e eles estão tudo assanhados com o Pacheco por causa disso, ao ponto de falarem e verbalizarem coisas que realmente não tem a menor necessidade, visto que Pacheco é o presidente de um poder, e são 3 poderes harmônicos entre si, e na verdade, a decisão monocrática mata a vida de pessoas, e uma decisão monocrática colocou o Crezão nessa situação. Concedo a palavra ao senador Flávio Dino. Eu agradeço os questionamentos, senador Malta. Existe uma passagem na carta de Tiago que a fé sem obras é morta. Então, mais do que falar de convicções, eu lastreio em obras, prática. 34 anos de serviço público não são palavras ao vento. Por isso eu quero manifestar enfaticamente
toda a minha confiança no Supremo Tribunal Federal. É claro que, como instituição humana, ela não é perfeita, mas eu realmente não posso concordar com a ideia de que todos os ministros, todas as ministras que por ali passaram ao longo de décadas e os atuais sejam inimigos da nação. Realmente eu quero dizer que discordo de Vossa Excelência, claro que o senhor tem todo o direito de considerar o que quiser, mas eu realmente tenho, como brasileiro, muita confiança no Supremo Tribunal Federal como instituição. E vários aqui têm mencionado uma confusão entre adversário político e inimigo pessoal. Eu não sou inimigo pessoal de rigorosamente ninguém. Tanto é que a bancada federal do Maranhão, todos os partidos políticos, inclusive o seu, todos os parlamentares do seu partido assinaram uma nota em meu apoio. Então eu não cultivo inimigos pessoais. Falam, o Bolsonaro, etc. Eu almocei com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ele me convidou e eu almocei com ele. Foi um almoço normal. Então, eu tive várias reuniões com Sua Excelência. Era o presidente da República que governava um Estado. Uma coisa é adversários políticos. Sim, o senhor já foi em algum momento meu aliado político. Nós dividíamos juntos relatorias, eu na Câmara e o senhor no Senado. Hoje, infelizmente, o senhor está em outro campo, mas eu não considero o senhor inimigo pessoal. Então, essa é a nuance que determina a posição jurídica futura. E aí eu faço questão de sublinhar esses itens para deixar evidenciado que se amanhã qualquer adversário político que eventualmente eu tenha tido em algum momento, chegar lá por alguma razão, que eu espero que não chegue, evidentemente terá o tratamento que a lei prevê, afirma o senhor. Eu respeito a Suprema Corte. Eu estou falando de militância de ministros que são passageiros, são longevos, mas é passageiro, mas ela permanece. Não estou falando do Supremo Tribunal, da sua vida, de ministros que por lá passaram, que se aposentaram, não. Já teve um momento ali de muita solidez e segurança da população brasileira. Eu estou falando desse momento. A minha pergunta é sobre esse momento, sobre essa composição que lá está. O senhor é senador. O senador Gilmar Mendes nos chamou de pigmeus. O que o senhor pensa sobre isso? É esse ministro Fabrini. Ele chamou o Senado de pigmeus. O que o senhor pensa sobre isso? O ministro Gilmar Mendes disse que sem o Supremo não teria Lula. E aí eu sou punido porque falei mal da urna? Alguns desses atores políticos que aí estão se referindo àqueles que têm mandato, eles não teriam mandato se não existisse o Supremo. Disse o ministro Gilmar Mendes. Então não estou falando da instituição que eu respeito e nem daqueles que por lá passaram, né? É uma instituição longeva, de grande serviço prestado ao Brasil. Eu estou falando exatamente nesse momento, onde nós temos um ativismo judicial tão alto, tão ferino, que é uma ditadura judicial. Quando o Pacheco, como presidente dessa casa, abriu a boca e disse que está havendo interferência de um poder nesse poder, houve uma reação coletiva sobre ele. Eu estou falando porque, na sua fala, o senhor começa falando sobre os três poderes e o respeito mútuo entre si. Eu estou tratando dessa composição que aí está. Eu achei que o senhor realmente era aquilo que o Rogério Marinho tinha acabado de falar, como o senhor veio. Mas o deboche ele é uma coisa peculiar, faz parte, né? O senhor me citou os textos e eu disse que os conheço, os li, né? E o senhor faz um aceno, na minha visão, debochado, mas eu vou seguir na minha linha. E a minha linha é que eu estou falando desse momento do ativismo. Eu estou falando do momento do perder o mané. Eu estou falando do momento de que derrotamos o bolsonarismo. Frase de um ministro que hoje é ministro do Supremo. E de uma corte que, quando esse ministro advogava, de fato, absolveu um terrorista. E pessoas que, por decisão monocrática, inocentes, estão presas. Eu estou falando desse momento. E esse terrorista hoje preso por ter queimado crianças vivas, está preso na Itália. De um ministro que vai dar um voto sobre a maconha. Lá atrás, quando ele votou, ele disse que o cidadão brasileiro tem direito de tomar um porre e dormir de porre. Mas ele também pode fumar um baseado. Olha, apologia ao crime. Eu estou falando desse momento, dessa Suprema Corte, para onde o senhor está indo. Então a minha pergunta foi muito clara. Ao chegar lá, o senhor, de fato, ao colocar a toga que é preta, não tem cor, o senhor deixa a sua camisa vermelha, põe a toga preta e, na verdade, o senhor disse e afirmou em entrevista que será um juiz que vai agir com imparcialidade. Essa é a minha pergunta, conjunta com o que Vossa Excelência disse no começo, do respeito, da harmonia entre os três poderes, o que Vossa Excelência falou sobre decisões coletivas, decisões colegiadas e a decisão
monocrática. A minha pergunta foi exatamente nesse sentido. Respeita a corte, como Vossa Excelência, aqueles que por lá passaram, não estão aqui dentro da minha fala. A minha fala é exatamente nesse momento em que Vossa Excelência está indo para lá e que o Brasil realmente vive uma ditadura judicial e nós estamos vivendo, nesse momento, um governo que é da esquerda. Quem rasgou a Constituição dentro do Senado, senador Dino, Vossa Excelência é senador, ele rasgou aqui e deu a Dilma o que ela não tinha, está na Constituição. Uma vez impeachmentado, perdeu direitos políticos. E ela foi dada por ele, aqui dentro do plenário do Senado. Então, para mim, tinha até um texto aqui para colocar onde ele faz um voto contrário, mas não vou ler esse texto, porque esse ministro cuspiu na Constituição dentro do plenário do Senado. Mas alguém ser condenado e perder os direitos políticos, seu Paulo, aí a pergunta é minha, porque reuniu com o embaixador? Qual o problema de um presidente da República se reunir com o embaixador? E porque falou mal da urna? Eu continuo falando mal da urna. Eu continuo ficando com a palavra de Maduro. Veja, concordar com Maduro, nunca pensei na minha vida que deu uma debochada sobre a urna do Brasil. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e, nesse minuto, encerrei, enquanto agora o senador Flávio Dino. Com a palavra, o senador Flávio, para a tréplica. Apenas 30 segundos, senador Malta, exatamente para novamente sublinhar uma diferença de entendimento. Não existe ditadura judicial no Brasil, tanto é que o senhor está aqui como senador falando o que está falando. Então eu realmente, em defesa do Poder Judiciário brasileiro, e há vários ministros ilustres aqui... Mas estou respondendo processo por isso. E vou responder de novo, porque eu falei hoje aqui. Há vários ministros, juízes, desembargadores aqui presentes e nos assistindo, e como, com muita alegria, ex-integrante da magistratura brasileira, e quem sabe tendo a honra de a ela voltar, é não só meu direito, como meu dever de sublinhar a minha profunda discordância em relação a essa frase, que a meu ver é profundamente injusta contra a magistratura brasileira, contra o judiciário do nosso país. Então eu quero fazer com dever de ofício esse desagravo ao Poder Judiciário brasileiro, que se estende aos ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos têm uma biografia, é claro que o senhor não precisa concordar com o que eles dizem, etc. Não me cabe julgar isso, mas todos os nomes aqui mencionados, Barroso, Gilmar, Alexandre, Lewandowski, Fachin, Rosa Weber, são pessoas respeitáveis. Então, claro que não estão imunes a críticas, mas não ser imunes a crítica não significa que eles possam ser retratados como facínoras, porque não o são. Então é meu dever dizer isso, porque nós temos, já que houve aqui tantas referências à pacificação nacional, que é uma causa que eu também impunho, é preciso que haja reciprocidade em relação a tudo isso. Porque nós não vamos conseguir criar um ambiente institucional saudável em que as várias posições sejam externadas, se for com base em agressões pessoais, em xingamentos, em tratamentos discriminatórios. Eu realmente não concordo com isso, nunca fiz. Tanto que, no meu estado, tinha um grupo liderado pelo ex-presidente José Sarney como adversário político, e passados os anos, ele, assim como a deputada Rosiana, assim como todos os lados da política maranhense, está aqui o senador Everton, está ali a senadora Elisiane, o governador Brandão, o vice-governador Felipe Camarão, todos os lados da política do Maranhão, inclusive o seu partido, acompanham e apoiam a minha indicação ao Supremo. Essa é uma prova cabal de que eu nunca agi dessa forma, nunca, e acho que isso é necessário, porque uma coisa é o Senado exercer suas prerrogativas à luz do artigo 52 da Constituição, e eu defendo isso. Outra coisa é um debate político que acaba conduzindo à deterioração do ambiente institucional no nosso país, e por isso eu quero, mais uma vez e sempre, homenagear o Poder Judiciário do Brasil. Não, senador, só um minutinho. A palavra facínora foi usada pelo senhor, não por mim. Não coloque palavra na minha boca. Aliás, eu quero não me referir ao judiciário como um todo no Brasil. A primeira instância no Brasil não existe. A segunda instância não existe, exatamente pelo ativismo do Tribunal do Superior, do nosso STF. E a palavra facínora é do senhor, não é minha. Esse tribunal, Supremo Tribunal Federal, que não respeita a primeira instância, nem a segunda, nem o Ministério Público, juízes e promotores pelo Brasil, estão pagando hoje. A gente ouve deles a angústia e o desespero de serem desmentidos e respeitados nas suas decisões. Doutor Paulo.